Abra sua Bíblia, por gentileza, João, capítulo 20, versículo 11 a 18. João 20, de 11 a 18. Mulher, por que choras? Encontro com Cristo, Maria Madalena no sepulcro. Então vamos ler esse texto, João 20, de 11 a 18. A palavra do nosso Deus diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava o que ele lhe dissera, estas coisas. Por que chora? Já fizeram para você essa pergunta? Geralmente os pais de crianças pequenas fazem essa pergunta o tempo inteiro para os seus filhos, né? O que é que você está chorando? O que foi que aconteceu? Se machucou? Então, o tempo inteiro. Ontem, na confraternização lá de uns amigos de grupo, era o tempo inteiro uma criança chorando e o pai perguntando: o que foi que aconteceu? Está chorando por quê? Por que choras? Por que choras? O que é que tem te levado às lágrimas? Maria Madalena, ela não se aguentava mais. O nosso texto diz que ela se levantou, acredito eu que de um salto, e foi ainda de madrugada para o sepulcro. Estava bem escuro. Ela vai com outras mulheres, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. A gente sabe isso pelos outros evangelhos. Parece que ela não tem medo de fantasma, né? Ela vai de madrugada, vai de noite, está indo. Provavelmente não cresceu ouvindo aquelas histórias que adolescente gosta de contar para criança, para deixar as crianças com medo à noite. E quando ela chegou perto do sepulcro, ela correu, mas não correu de medo. Ela correu para contar para os outros discípulos que o túmulo estava aberto. E que provavelmente, na cabeça dela, com certeza, tinham levado o corpo do seu Senhor. A gente não sabe como ela sabe disso, porque o texto não diz que ela entrou, diz simplesmente que ela viu que a pedra tinha sido removida e ela corre então para contar aos discípulos. João, o velocista, chega primeiro ao túmulo, Pedro chega depois, mas entra primeiro no túmulo. Os últimos são os primeiros, né? Pedro entra, parece que depois que Pedro entra no túmulo, João tem coragem e entra também. E o corpo de Jesus não está lá. E Pedro e João, então, vão embora. Mas, então, o texto diz, o nosso texto, que Maria, entretanto, permaneceu ali no túmulo. E ela permaneceu chorando. A dor de Maria era muito grande. Para onde haviam levado o seu Senhor? O seu Senhor que havia libertado essa mulher de 7 demônios, que lhe dera perdão, atenção, esperança. Esse Senhor agora tinha desaparecido. O seu corpo não estava onde o tinham deixado. Deus, ainda agindo com mais misericórdia e graça, agiria mais uma vez em favor da sua serva. Enquanto Maria chorava, Deus lhe preparava uma experiência tremenda e uma oportunidade maravilhosa. O texto diz que ela se baixou e olhou para dentro do sepulcro, e essa é a primeira vez que o texto diz que ela fez isso. E ali dentro do sepulcro estavam 2 anjos, vestidos de branco.
2 mensageiros de Deus sentados onde Jesus havia sido deitado. Um estava na cabeceira e o outro estava sentado onde eram os pés do Senhor Jesus. E por aí a gente já percebe que esse túmulo não era um túmulo tão pequeno assim. Esses mensageiros não lhe trazem nenhuma mensagem, mas fazem para ela uma pergunta: mulher, por que choras? E a resposta de Maria novamente nos mostra como seus olhos ainda estavam fechados para compreender o que havia acontecido. Ela diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Maria está cega para a realidade da ressurreição, mas até um cego seria capaz de perceber o amor que ela tem pelo seu mestre. Ela quer estar perto de Jesus, mesmo que morto. Os anjos não lhe dão resposta, mas algo acontece que faz com que Maria se volte para trás e vê um homem em pé atrás dela. Era Jesus. Ela não tinha percebido ainda que era Jesus, ela pensava que era um jardineiro. O sepulcro onde Jesus foi sepultado era num jardim muito bem cuidado. E novamente vem a pergunta: mulher, por que choras? E outra pergunta: a quem procuras? Maria não responde o motivo do choro, mas pergunta se teria sido ele que havia tirado o seu Senhor do sepulcro e para onde o havia levado, que ela iria até lá buscá-lo. Olha que coisa. Maria chora de desejo de estar com o seu mestre. Ela sente a dor da perda e a dor de não saber o que foi feito com o corpo daquele que ela tanto amava. E desse momento em diante, Jesus se dá a revelar a Maria, chamando-a pelo nome. E imediatamente ela reconhece que era Jesus, era o seu mestre, o seu Rabone. O encontro de Jesus, irmãos, com Maria Madalena nos deixa algumas lições importantes que eu gostaria de destacar aqui. Maria chora em primeiro lugar porque não tinha percebido que o seu amor e perseverança em permanecer no lugar onde o seu Senhor havia sido sepultado haviam sido recompensados pelo Senhor. Pedro e João voltaram para casa, mas Maria permaneceu perto do sepulcro. O amor por seu gracioso Senhor não permitiria que ela abandonasse o local onde ele havia sido sepultado sem saber onde ele estava. Ela quer saber onde está Jesus. O amor levou-a a honrar o último lugar no qual o precioso corpo do seu Senhor fora visto por olhos humanos. Maria Madalena fora a primeira a vê-lo após ter ressuscitado dentre os mortos. O seu amor colheu uma grande recompensa. Ela viu os anjos que não foram observados por João e Pedro. Foi a primeira a contemplar nosso Senhor ressuscitado, a ouvir a sua voz e a conversar com ele. Alguém duvida de que isso foi escrito para o nosso ensino? Onde quer que o evangelho tenha sido pregado em todo o mundo, esse pequeno incidente testifica: os que honram a Cristo serão honrados por ele. J.C. Ryle, ele diz que o grande princípio contido nessa passagem continuará nos provendo o bem até que o Senhor retorne. Os crentes não têm todos o mesmo grau de fé, esperança, conhecimento, sabedoria e coragem, e em vão esperamos que assim seja. Porém, este é um fato inquestionável. Aqueles que amam a Cristo com mais fervor e se achegam a Ele com mais intimidade, desfrutarão de maior comunhão com Ele e perceberão mais o testemunho do Espírito em seus corações. Primeira lição: o Senhor honra aqueles que amam e perseveram em encontrá-lo. Olhando somente para esse texto aqui, não dá para tirar doutrina disso. Mas olhando para várias outras passagens das Escrituras, é claro que aquele que busca, acha, aquele que bate, encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração de vocês. Pedro e João foram embora, Maria ficou. E essa mulher foi recompensada no seu amor, na sua perseverança. Ela foi a primeira a ver o nosso Senhor vivo novamente. Foi a primeira a ouvir a sua voz. Foi a primeira a ser comissionada a falar da sua ressurreição. Com isso, Jesus não só faz
o que ninguém esperava. Ele honra as mulheres, ele honra essa mulher. Ele abençoa e valida também o ministério aqui das mulheres também na igreja. Segunda lição é que ainda tinha os seus olhos fechados para a realidade. Ela chora porque dera crédito à mentira que a sua mente havia criado. Maria chora sem necessidade. Essa é a segunda lição que a gente pode tirar aqui do nosso texto. Eu concordo com Hernandes Dias Lopes quando ele diz que Maria chorava porque o túmulo vazio ainda não era para ela a evidência absoluta da ressurreição. Se Maria Madalena tivesse encontrado o sepulcro ainda fechado com o selo e em seu interior o corpo do seu Senhor, com certeza ela teria motivo para chorar. A ausência do corpo que a fez chorar era uma prova da bondade e um motivo de alegria para ela e para toda a humanidade. Muitos cristãos também choram sem motivos. Muitos dos nossos temores, irmãos, e tristezas são desnecessários. Quando perguntada por que choras, a resposta dela é a mesma: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Mas durante todo o tempo o seu Senhor estava ali, perto dela. Estava perto de Maria em carne e osso e todos os atributos da sua humanidade. E quantos crentes lamentam a falta de coisas que já possuem, ou choram por acreditarem na mentira que contam para si mesmos. Tiraram o corpo do meu Senhor e não sei para onde levaram. Mentira, Maria. Não tiraram o corpo do teu Senhor e nem levaram para outro lugar. Ele ressuscitou, está vivo e é Ele que fala contigo. Então, por que choras? A gente ficaria impressionado com as respostas que seriam dadas se ainda hoje, agora, nós chegássemos para várias pessoas aqui nesse templo e perguntássemos: por que vocês choram? E você veria que a resposta a essa pergunta não faz sentido. São choros desnecessários, temores sem fundamento, ansiedade sem razão de ser. Maria chora sem motivo. Ela chora sem necessidade de chorar. Ela chora por um morto que está vivo. Terceira lição para nós. Ela estava apegada ao Jesus histórico e não ao Verbo divino. Ela chora porque não havia entendido que Jesus deveria ir para que o seu espírito pudesse vir. Esse texto nosso aqui, ele tem essa parte que é uma incógnita mesmo, é um texto difícil. Quando Jesus fala com Maria, o texto diz que, aparentemente, de alguma forma, Maria queria tocar em Jesus. Sabe aquele negócio, eu preciso ver para crer, eu preciso tocar, mais ou menos o que Tomé fez: se eu não colocar a minha mão no seu lado e a minha mão na sua mão, de forma alguma acreditarei. Parece que Maria está num surto, assim, não está acreditando que de fato é Jesus, mas a palavra deter aqui é muito forte. É como se ela tivesse tão apegada ao material, ao corpo de Jesus, que fosse incapaz de entender a realidade de quem é Jesus. Ele não é apenas Jesus, o filho do carpinteiro, ou Jesus homem, ele é o Jesus Deus. É o Jesus que venceu a morte, é o Verbo divino que estava ali, mas que não ficaria ali por muito tempo. E ele já havia ensinado isso. Era necessário que ele partisse para que o Espírito pudesse vir. Maria, ela expressou o desejo de ater-se à presença física de Jesus, temendo que pudesse perdê-lo novamente. Talvez ela se tenha comportado como alguém que imaginava que tudo estaria bem se tivesse a presença física do seu Senhor, e errado se não tivesse aquela presença. Ela não demonstrou o mais elevado tipo de fé. Em resumo, Maria Madalena agiu como quem esquecera que o seu Senhor era Deus e ao mesmo tempo homem. Ela subestimou a divindade de Jesus e valorizou em excesso a sua humanidade, e por isso despertou a gentil repreensão do nosso Senhor: não me toques. Essa excessiva demonstração
de sentimento aqui seria desnecessário. Em 40 dias, Jesus iria subir ao Pai. O seu dever agora não seria demorar-se aos pés do Senhor, e sim procurar os seus irmãos e contar para eles tudo aquilo que ela estava experimentando e a ressurreição do Senhor. Ela deveria pensar no sentimento dos outros e contar a eles, para que eles pudessem também desfrutar da mesma paz e alegria que ela tinha experimentado. Maria, ela teria que aprender a viver pela fé e não mais pelo que via. Jesus estaria para sempre presente, mas de uma forma diferente da que ela estava acostumada. A nossa comunhão com Ele se dá por meio do Seu Espírito Santo. E vivemos, irmãos, agora, debaixo desse ministério do Espírito, o outro igual a Jesus, que é da mesma essência do Senhor, enviado pelo Filho para estar com a igreja e também na igreja. A referência que Jesus faz aqui, a sua ascensão, ainda não subir ao meu Pai, significava que ele ainda estaria por um tempo com os discípulos, e embora Maria quisesse desesperadamente ficar junto dele, ela não poderia. Era necessário que ele fosse, para que o Espírito pudesse ser enviado. E estejamos contentes, irmãos, em ter um Cristo habitando pela fé nos nossos corações, e a Bíblia garante que um dia estaremos diante dele e o veremos face a face. Mas hoje andamos por fé e temos Cristo sim habitando em nós por meio do seu Espírito. Louvado seja Deus. Deus está conosco e em nós por meio do seu Espírito. Devemos ter discernimento espiritual e andar sempre por fé. E em quarto lugar, não tinha noção do privilégio que receberia. Por que Maria chora? Porque não tinha noção do privilégio que receberia, ser a primeira seguidora de Jesus a vê-lo ressurreto e a receber a missão de anunciar a sua ressurreição. A primeira aparição que Jesus faz é a Maria Madalena, a mulher que ele expelira 7 demônios. As primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus foram mulheres. O interessante era que entre os judeus daquela época, o testemunho das mulheres não servia de absolutamente nada. Jesus escolheu honrar as mulheres, aparecendo primeiramente a elas. As mulheres serviram Jesus durante o seu ministério, acompanhavam Jesus nas suas caminhadas. As mulheres foram uma bênção no ministério de Jesus. E Jesus abençoou muito a vida das mulheres e escolheu honrar as mulheres, aparecendo primeiramente a elas. Elas se deleitavam no ensino do Senhor, foram profundamente abençoadas por Ele. Jesus curou mulheres, ressuscitou uma garota, ensinou as mulheres e agora aparece primeiramente às mulheres. E é interessante que ainda hoje parece que são as mulheres que permanecem mais tempo em busca de Jesus do que os homens. Aqui na nossa igreja, e eu sei que não é regra, mas nós temos o nosso culto de oração, e toda quinta-feira à tarde, 3 horas da tarde aqui, tem um grupo de mais de 20 mulheres que se reúnem. E só são mulheres. Não tem um homem. Ah, pastor, mas é grupo de mulher. Não, não é não. É um grupo de intercessão, mas que só tem mulheres. Mas os homens não oram? Oram. Temos vários grupos de homens que oram. Temos vários grupos pequenos na igreja que oram. De acordo com o último relatório que o Delcio apresentou, 370 membros envolvidos em grupos pequenos. Desse grupo aí tem muitos homens que também oram. Mas pela experiência, pela observação, eu acho que todos nós concordaríamos que ainda hoje são as mulheres que gastam mais tempo aos pés de Jesus, buscando Jesus e procurando Ele. Irmãos, aprendemos então 4 lições aqui, rápidas do nosso texto. Maria chora porque não tinha percebido que o seu amor e perseverança em permanecer no local onde o seu Senhor havia sido sepultado seriam recompensados pelo Senhor. O princípio, então, aqui, é que o Senhor vai recompensar aqueles que o buscam. O segundo, que Maria chora
é porque ainda não tinham seus olhos fechados para a realidade. Chora porque dera crédito à mentira que a sua mente havia criado. Chora sem necessidade. Segunda lição aqui. Se eu perguntar hoje por que você chora, será que a razão é de fato lógica? Faz sentido você estar chorando? Ou o seu choro não tem sentido? Nós já choramos sem sentido. Nós já choramos por medo de coisas que nunca aconteceram, nem vão acontecer. Por que choras? Terceira lição para nós. Maria chora porque estava apegada ao Jesus histórico e não ao Verbo divino. Chora porque não havia entendido que Jesus deveria ir para que o seu espírito pudesse vir. Maria chora porque não tem compreensão das realidades espirituais e do plano de Deus para a vida dela. Em quarto lugar, Maria chora porque não tinha noção do privilégio que receberia, ser a primeira seguidora de Jesus a vê-lo e a receber a missão de anunciar a sua ressurreição. Esse encontro de Jesus com Maria é fantástico, ainda hoje anunciado pelo mundo todo e ainda hoje nos ensina lições importantes. Irmãos, nós temos muitos privilégios e poucos motivos para chorar. Eu gosto muito, e uma frase tão simples que todos nós conhecemos, sem dúvida alguma, impactou muito a minha vida e continua impactando. Pastor, como o senhor está? Eu estou melhor do que eu mereço. Aprendi com o presbítero Robson, levo isso para todo canto, e todo mundo já sabe, na ICEB inteira, e tudo que é canto que eu prego. Como é que você está? Melhor do que eu mereço. Hoje eu chego para as pessoas e pergunto, como vocês estão? E a resposta delas para mim é melhor do que eu mereço. Quando a gente tem a compreensão de que somos pecadores, todos nós aqui deveríamos estar no inferno, longe de Deus. Ninguém aqui deveria estar respirando, e você está respirando, você está vivo. Você já comeu um pãozinho com margarina hoje, nem manteiga, margarina, já. Você tem mais de uma peça de roupa em casa para vestir. Eu posso dizer com toda certeza, você está melhor do que merece, porque você merecia um inferno. Você nem merecia estar acordado. E acredite, você está vivo. A misericórdia, a bondade e a graça de Deus te sustentou, mas não só isso, se você é de Jesus, você não só recebe graça comum como todo mundo, mas você é amado de uma maneira especial. Deus se revela a você, o Senhor fala contigo, o Espírito Santo habita em você, você recebe de Deus missão, comissão de anunciar a ressurreição, a esperança para aqueles que não têm esperança e que de fato têm motivo para chorar, porque não conhece o Cristo vivo que nós conhecemos. Meus irmãos, por que vocês choram? Por que vocês choram? Cristo vive. Fala com a sua igreja, está presente com a igreja e trabalha na igreja e através da igreja. Nós somos o povo, sem dúvida alguma, mais abençoado de todo mundo. Que esse encontro de Jesus com Maria Madalena possa despertar o teu coração, fazer você avaliar os teus sentimentos e o motivo das tuas lágrimas. Talvez você tenha motivo de sobra para festejar, se regozijar e não chorar. Nós somos o povo da esperança, o povo que crê no Deus vivo, do túmulo vazio. Nós temos muito motivo para agradecer a Deus e celebrar o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a ficar em pé, vamos orar, por favor. Se você está nos visitando pela primeira vez, é uma alegria para nós tê-los conosco. Nós temos uma lembrancinha para você. Vou pedir para o pessoal da recepção ficar atento, tá? Os visitantes. Você, por favor, quero minha lembrancinha. O pastor disse que tem lembrancinha. Tem mesmo. Lá tem um voucher para você comer 0,800 na nossa cantina. Vê que coisa boa. Né? E além disso, ainda tem um devocionário para você lá dentro dessa lembrancinha, para você meditar nas Escrituras todos os dias. E o nosso desejo é que Deus honre você e abençoe a sua vida e a sua busca por Ele. Que Ele se revele a você e fale ao seu coração. Meus irmãos queridos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo culto que tivemos hoje. Ele foi para Ti.
mas o nosso coração se alegra no Senhor, pelo batismo, pela recepção de novos membros, pela ceia do Senhor, pelos louvores, pela palavra. Que maravilha servir a um Deus que é vivo, que fala hoje, que transforma a tristeza em alegria. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque na esperança fomos salvos. Obrigado por Jesus, porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Obrigado porque não só cremos que Ele vive, sabemos que Ele vive, mas a vida dEle é sentida em nós pela presença do Teu Espírito. Também obrigado, Senhor, porque não só temos esperança, não só temos o Senhor em nós, mas temos o privilégio de anunciar ao mundo sem Deus, um mundo sem misericórdia, um mundo sem paz, um mundo sem alegria, que existe paz, existe alegria, existe esperança em uma pessoa, que é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Aquele que tem o nome capaz de salvar todo o que crê. Deus, que essa noite, pelos testemunhos, pela palavra, pelo louvor, pela ministração da ceia, onde o Evangelho também foi pregado, se existe alguém aqui que ainda não se rendeu a Jesus como Salvador da sua vida, que não saia daqui sem fazê-lo. E que todos nós possamos sair daqui com o espírito revigorado, animado, para poder anunciar que o Senhor vive. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sustenta esses irmãos que confessaram sua fé em Jesus. Abençoe aqueles que foram recebidos. Nos abençoe como igreja para sermos bênção nas tuas mãos a esse mundo que precisa tanto de um Salvador. Sê conosco, Deus querido, e nos abençoe para o nosso bem e, acima de tudo, para o louvor da tua glória. No nome de Jesus que eu oro.